Sejam bem-vindos ao episódio número 43 do Brazilian Expat Podcast. Nesse episódio estou trazendo a Renata Terra, uma aluna do meu programa de mentoria, que se expatriou dentro da área de finanças. Hoje está trabalhando em Hamburgo, depois de uma jornada fantástica. O mais importante dessa jornada, para muitos brasileiros e brasileiras que estão aí pensando, será que eu consigo me expatriar depois dos 40? Esse episódio é para você. Além de tudo isso, eu estou aqui para deixar muito claro para todo mundo aqui que no dia 25 de novembro eu vou dar o kick-off no treinamento Profissão Internacional, que é como a maioria dos meus alunos começam a jornada comigo, em passar 3 dias comigo numa imersão gratuita. E se você ainda não está inscrito, aqui embaixo você vai ter aí o link para sua inscrição e serão 3 dias intensos para todos vocês que têm o sonho de uma carreira internacional e querem estruturar uma rota para chegar lá. Aproveitem o episódio e vejo todos vocês no Brazilian Expat Podcast, episódio número 43. Sejam bem-vindos ao episódio número 43 do Brazilian Expat Podcast. Eu estou aqui com a Renata, que fez parte do nosso programa de mentoria WAR e hoje está em Hamburgo, na Alemanha. Em Hamburgo, na Alemanha. Trabalhando em que área, Renata? Eu trabalho na tesouraria financeira. Então, mais uma profissional da parte financeira. Renata, a gente estava até falando aqui antes da gente começar a gravar o podcast. A minha intenção aqui sempre foi trazer jornadas reais de pessoas igual a gente. Uhum. E eu acredito que ainda existe esse pensamento aí no Brasil de que quem está saindo do Brasil é só quem fez faculdades em Harvard, quem tinha diversos passaportes e papai que tinha milhões de reais na conta. E eu gosto de trazer histórias de pessoas reais como eu e você. Então eu quero começar com você do começo. Fala com o pessoal de onde que você e de onde que surgiu essa ideia de você morar fora do Brasil, trabalhar dentro da sua área, mas fora do Brasil. Bom, legal. Bom, meu nome é Renata. Eu sou originalmente maranhense, mas a minha família é toda mineira. Eu só nasci no Maranhão e fui a passeio. Eu trabalho na tesouraria, na área financeira, já tenho muitos anos, sou formada em administração, fiz MBA em finanças. E eu estava trabalhando em BH, numa empresa grande, eu estava inclusive num emprego super legal, literalmente o emprego dos sonhos, com meu chefe era um amor, a gente estava super bem, eu tinha um time de 5 pessoas, a gente estava fazendo um trabalho muito legal, dando muito resultado, a gente estava num momento, inclusive, muito legal. Mas eu achava que faltava alguma coisa, Vini, sabe quando você fica assim, ai, tá tudo bom, mas tá bom, mas não tá bom? Tá faltando alguma coisa na minha vida? A gente sabe. E aí, assim, eu sempre vim muito para a Europa, passei muito por aqui, eu sempre ficava assim, ainda vou morar aqui, ainda vou morar nesse lugar, esse é o lugar dos meus sonhos, eu vou morar aqui, cada dia eu ia morar num lugar. Mas na Europa? Você tinha uma fascinação com a Europa mesmo? Com a Europa, eu queria vir morar por aqui. E aí, um dia eu falei... Só que, assim, uma época eu tentei um pouco antes da pandemia, comecei a enviar currículo para umas vagas, mas nada com muito foco, mas enviei, também não deu nenhum resultado, veio a pandemia, e eu acabei, obviamente, parando de olhar. E aí, um dia eu falei assim, eu acho que agora eu tenho que tentar, assim, porque eu tenho mais de 40, falei, meu tempo está se esgotando aqui, ou eu vou agora, ou daqui a pouco eu não vou mais, porque não faz sentido, fica tudo muito mais difícil. Então eu vou tentar. E aí eu não sei nem explicar muito como você apareceu para mim no Instagram, dessas coisas de Instagram aí que aparece. Fala muito alto, Mark Zuckerberg ouve, né? Pois é. Um anúncio, uma parada acontece. Algum anúncio, alguma busca que eu fiz, enfim, o algoritmo te trouxe ali no meu Instagram. E aí eu comecei a seguir, eu olhei e falei, já que eu estou pensando em ir, eu tenho uns casos de sucesso, assisti umas lives, falei, vou tentar, mas vou tentar aí 1 ano, eu fui da turma do ano passado, fevereiro, mais ou menos do ano passado. Falei, vou tentar 1 ano, mas vou tentar, vou tentar com foco. Se der, deu, se não der, pelo menos eu posso falar assim, tentei, não deu certo, mas eu tentei. É melhor que chegar lá com 60 anos e falar, nem tentei, Eu tenho uma pergunta muito importante que eu ainda não fiz no podcast. Eu acho que eu não fiz ainda. Tem uma diferença muito grande entre homem e mulher em relação a, assim, quando você desiste uma parada,
a gente vai e a gente, assim, eu vou falar por mim mesmo também, né? O homem, assim, olhou, puta, tem uma tarefa cabeluda ali, né? Pode ser até como, vou arrumar aqui a pia do meu banheiro. Tem um problema aqui na pia, eu não entendo muito bem de pia, só que eu vou lá e eu quero arrumar da melhor maneira possível. Aí eu passo, tipo, 5 dias, aí busco no YouTube, busco, né, how to no YouTube, ligo para pai, ligo para pessoa que não é tão qualificada assim, e aí eu gasto um puta de um tempo antes de eu realmente pedir ajuda e tentar trazer um profissional para me ajudar. Uhum. Quando você acabou de falar, você falou, olha, eu tinha um sonho, aí eu encontrei uma pessoa que, né, passou aí certa confiança, né, já trabalhou com outras pessoas, deu prova social, e aí eu falei, você quer saber, eu vou tentar sério, mas eu vou entrar na mentoria dele. Como que isso funciona para você? Sabe por quê? E eu estou perguntando isso porque, não sei se você sabe, mas mais de 80% do nosso programa de mentoria e o pessoal que vê o nosso podcast são mulheres. Assim, como eu já tinha meio que tentado mais ou menos, assim, antes da pandemia, eu fiz alguma tentativa, enviei para algumas vagas, cheguei a fazer uma ou duas entrevistas, mas não era uma coisa com foco, com objetivo. Eu simplesmente peguei meu currículo, traduzi, estava tentando, não era uma coisa com foco. E eu falei assim, se eu quero tentar ir, e Sim. eu não tenho mais muito tempo para tentar ir, eu preciso agora tentar com foco. Eu vou dedicar aí 1 ano para fazer, e já que eu vou fazer com foco, se é para fazer, vamos fazer direito. Também quando eu quero fazer uma coisa, eu gosto de fazer a coisa direito. Eu falei, vou pegar, vou ler, vou estudar, vou fazer bonitinho ali, direitinho. Eu adoro um to-do list, então eu fiz o to-do list, tudo que eu tinha que fazer. LinkedIn, currículo, blá, 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 tudo. Todas as aulas que eu queria assistir, tudo. E fui ali ticando no final de semana e realmente foquei no processo. Assim. Eu foquei tanto que eu lembro que uma e duas amigas minhas um dia falavam para mim assim, nossa, a gente nem te vê mais no final de semana, você sumiu, você não tá nem saindo com a gente. Falei, mas é porque no final de semana eu tô ocupado com outras coisas. E era o tempo que eu tinha, porque eu estava trabalhando no Brasil, eu trabalhava assim muito, não falar que trabalhava 20 horas, não trabalhava, mas com certa frequência eu fazia hora extra, né? Eu tinha um cargo de liderança, eu não tinha tempo durante o dia para me dedicar, e à noite eu tinha academia, tinha outras coisas, enfim, não dava tanto tempo, então o tempo que eu tinha no final de semana. E eu falei assim, já que eu quero tentar, então eu vou abdicar os meus finais de semana para poder tentar realmente. Então, eu procurava vaga, fazia um currículo, fazia outro, e aí adaptava o currículo, igual você fala, vamos adaptar o currículo para a vaga, vamos fazer. E buscava quem era o hiring management, quem era o HR manager daquela vaga, e mandava mensagem, e assim, era o tempo que eu tinha, e eu dedicava, e eu falei assim, eu vou tentar esse ano. Deu certo, deu, não deu, eu vou falar assim, beleza, era meu sonho, mas eu tentei e não deu certo. Nem todos os sonhos dão certo. Sim, não, mas eu estou gostando do seu thought process. Porque o mais interessante é nem que a gente consiga impactar uma pessoa que está ouvindo esse podcast, que está faltando ou essa seriedade da pessoa sentar e falar, olha, peraí, não é brincadeira, entendeu? Essa parada de... muita gente me fala, né? Não, mas pô, não custa nada tentar. Custa pra caramba. Custa muito, porque às vezes, quando você está tentando, não sei, você está da área de tesouraria, trabalha no financeiro, trabalha para grandes empresas no Brasil, então você já está numa posição muito privilegiada no Brasil. Né? Eu falo muito para vocês, né? E isso é uma coisa engraçada. Até falei no último podcast que eu sonhei, né? Eu tive um sonho aí e eu acordei com uma parada, né? O brasileiro que vem aqui para fora, ele ganha pela segunda vez. Porque já ganhou, ele já está com a vida maravilhosa no Brasil, estruturado, tem carro, tem apartamento, tem tudo. Tá tudo bem, já fala inglês. Agora, você voltar para uma posição de aluno, como você falou, depois dos 40, não é para todo mundo, sabe? E quando você volta para a posição de aluno, e aí você toma a primeira portada na cara, a segunda, a terceira. E às vezes essa portada que você toma na cara não é por causa de você. É pela maneira que você está tratando algo que é muito importante e você não está realmente dedicando o tempo necessário, né? E essa parada da desmotivação, quando você começa um processo de carreira internacional, é a razão pela qual eu acredito, né, que 99% das pessoas param. Você tá bem pra caramba. Aí você começa um processo para conseguir sair do Brasil. Toma 5 portadas na cara. Nenhum recrutador te explica o porquê que eles não estão te selecionando. O que você vai falar? O problema é comigo. Exatamente. Não é? Então, esse negócio de tentar, mas tentar só por tentar,
Isso aí é um caminho já para falha, né? Nesse quesito, na minha opinião, né? De carreira internacional. Então, quando você chegou e falou, olha, você quer saber o quê? Eu não tenho tanto tempo, mas se eu for me dedicar da mesma maneira que eu me dediquei para outras coisas na minha vida, eu vou levar isso aqui a sério. E eu vou levar isso aqui a sério durante o ano. Por isso que eu quero unlock essa parte do seu cérebro pra galera. É aquela coisa assim, eu estava abdicando do bem mais precioso que eu tenho, que é meu tempo. E meus finais de semana, que é o meu tempo livre, meu tempo de me divertir, de sair com minhas amigas, enfim, de fazer qualquer coisa. Falei, eu vou abdicar, mas eu vou abdicar para fazer certo, para fazer, né, direito e para realmente tentar. Falei assim, se é o que eu quero fazer, eu tenho que tentar, né? E eu tenho que tentar sério. Pode ser que não dê certo? Pode ser, não é para todo mundo que dá certo. Mas eu preciso pelo menos falar assim, eu tentei, mas eu realmente tentei. Não simplesmente, eu mandei aqui para minha coisa de vírgula, deu errado, pronto, acabou. Vou virar as costas e é isso. Não. Tem que tentar, e tem que tentar, né, com vontade, assim, para dar certo. É o que você falou, eu já tinha uma vida profissional super estabilizada no Brasil, com um ótimo carro, com um ótimo tudo. Tanto que na hora que eu falei que eu ia embora, todo mundo falou assim, você vai embora, você acabou de ser promovida, como que você vai embora? Como que você vai sair? Você está com super visibilidade aqui na empresa, seu chefe te adora, seu time é ótimo, vocês estão fazendo um trabalho. Você vai embora? Eu vou. E ninguém acreditava. Vou. Qual que foi sua razão primária? A minha razão primária, eu acho assim, óbvio que eu fiz muitos trabalhos no Brasil e tudo, mas eu sempre falei assim, eu quero ver outras visões, assim. Eu só conheço o jeito de trabalhar do Brasil, brasileiro, apesar de ter trabalhado em multinacional, só conheço o jeito brasileiro, e eu quero ver um outro mundo. E eu quero ter uma outra perspectiva também, né? De como é a vida fora, como as pessoas vivem em outros lugares. Eu estou muito nesse mundinho de BH, sempre fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas. Eu quero ampliar, assim, um pouco minha visão, minha perspectiva de vida. E eu sempre quis morar fora, assim. Eu morei fora, né? Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, né? Quando eu era nova, né? E foi onde eu aprendi a falar inglês, né? Graças aí aos meus pais. E depois eu fiz consultoria, trabalhei numa consultoria 4 meses também no Canadá. Então, querendo ou não, eu já tinha uma vivência fora. Exato. Mas, eu não sei, foram boas vivências. Então, eu queria mais aquilo, e com mais maturidade também. Eu fui muito nova para o Canadá, muito, muito nova para os Estados Unidos, porque eu já era adiantada 1 ano na escola, então eu fui muito novinha para os Estados Unidos. Legal. Então, eu queria ir com mais maturidade, para você aproveitar com outra visão de vida. E, assim, não arrependo nem um minuto. Assim, larguei o emprego dos meus sonhos, mas estou super feliz aqui. Assim, acho que foi uma boa decisão e foi bom ter focado, abdicado do meu tempo, dos meus finais de semana. Eu acho interessante que essa parada da pessoa que quer morar fora, não é ninguém que te fala. Fala, Renata, então, e aí? Você quer morar fora? É para você? É uma parada tão íntima, nossa, né? Que vai falando pra gente, você fala, olha, quem olha de fora fala, a vida tá perfeita. Sua vida tá maravilhosa, arrebentando no trabalho. Olha o quanto que você conseguiu progredir na sua vida, maravilhoso. Mas para você, quando você tem essa voz interior te falando, ei, então, vamos pelo menos tentar. Se você não age, ela vai ficar falando com você, infelizmente, pela vida inteira. Pela vida toda. Então, eu acho interessante a gente voltar a falar sobre isso, porque ou começar a falar sobre isso no podcast, para que as pessoas que estão aí ouvindo essa vozinha, independentemente da sua idade, né? Não é independente, não. Depende da sua idade. Depende, sim. Não vou te falar que é a mesma coisa para uma pessoa que tem 30 e a mesma coisa para uma pessoa que tem 60. É uma janela. E a janela, ela vai fechando aqui assim. O bom, tem uma parte boa também, para profissionais que são sênior, vamos dizer, né? Uma pessoa que tem mais de 15 anos de experiência, essa pessoa, se ela tiver a experiência correta, e aí que eu quero começar a falar sobre como foi o seu processo. A pessoa que já fala inglês, que já trabalha para grandes empresas, e já tem experiência no Brasil de cara 10, 15, 20 anos, essa pessoa é muito bem vista fora do Brasil. Porque você vem se preparando para essa grande oportunidade faz bastante tempo. Né? Não é a mesma coisa uma pessoa que acabou de se graduar e vai tentar uma vaga fora. Você já tem muito resultado para mostrar.
Então, eu queria começar a falar um pouco sobre como foi o seu processo de preparo. Você entrou na nossa mentoria e você falou, vou fazer direito. O que isso significa? Significa realmente assim, você estudar, né? Então eu fiz eu assisti várias vezes aulas de como fazer currículo, como fazer o LinkedIn, como fazer a cover letter, fiz 1, fiz 2, fiz 3. Aí não gostei, faz de novo. Ah, não sei o que, não tá bom, faz de novo. Ah, comecei a aplicar para as vagas, não tá funcionando, então tem que mudar tudo. Gente, e dá um trabalho, Vini, mudar tudo. O povo acha que é fácil, né? Porque tem chat GPT. Não é fácil. Você tem que parar e ler o que você está escrevendo, porque não adianta jogar no chat GPT, e o chat GPT colocar um tanto de termos lá muito técnicos que na entrevista eu não vou falar. Aí eles vão falar, mas essa menina fala uma coisa, esse currículo dela fala outra língua, né? Então não é só você jogar no chat GPT. Você tem que realmente escrever e pôr a alma ali, fazer um negócio, ter a sua cara também, né? Trazer o que você é, o que você fez, o resultado que você deu, mas ter os termos que você usa, né? Ter você ali, né? Contar a mesma história que você conta, né? E acho que isso é muito importante. Então, né, dá trabalho. E aí eu me aplicava para as vagas, aí eu ficava vendo, essa aqui não me chamou, beleza, essa aqui também não tem muito a ver comigo, então também não vou ficar perdendo meu tempo com vaga que não tem muito a ver comigo. E estudava as vagas, estudava a empresa, né? O local também, é um local que eu quero morar. Eu ia lá no mapa e falava, nossa, aqui está muito no meio do nada, está muito isolado do mundo, também não é isso que eu quero, então, também não vou perder meu tempo com isso. Então, eu fui estudando não só as vagas, como os locais, o currículo mais ideal, o cover letter. Não, tomei muito tempo para cover letter. Enfim, até ficar tudo pronto. E aí comecei a tomar só não nas entrevistas. E aí é que é uma coisa que dá vontade de você desistir mesmo. Assim, dá um pouco de desespero. Me fala um pouquinho como que foi o seu primeiro, vamos colocar o seu primeiro goal, assim. Você entrou, você falou, cara, vou me dedicar, vou fazer da maneira correta, e a gente fala muito, né, sobre isso, que não é aplicar para uma vaga, é você realmente construir um plano de carreira. É encontrar a empresa que tem mais a ver com você, é encontrar o país que está mais aberto para você, né? Que muita gente fala, não, eu quero tal país porque é o país do meu sonho, mas talvez não tenha empresa que está mais alinhada com a sua carreira nesse país, né? Então é importante você olhar o país e a vaga e a empresa que esteja mais alinhado para você. Teve muito processo teve alguma decepção nesse processo? Quando você começou a olhar e falar, putz, nesse país aqui que é meu sonho, talvez não esteja tão aberto. Tinha. Meu sonho era morar em Londres. Eu queria morar em Londres. Como muito. Todo mundo quer. E eu lembro que eu não sei se foi em algum vídeo que eu assisti ou em algum daqueles tira-dúvidas que você faz na sexta-feira, que você falou que era muito difícil. Eu falei, mas por quê? Eu comecei a estudar também, por que Londres era mais difícil, e eu vi muita gente falando que era mais difícil, eu vi que o processo de visto era mais difícil, que eles são mais fechados e tudo. Então, assim, eu tentei muito, assim, né, e fiquei tentando até o final também, mas eu abri mais também para outras opções, né? Enfim, Alemanha, eu li que era mais aberto, principalmente na minha área, Holanda, enfim. Então, fui me abrindo, né? Não a todos, porque eu não queria também para qualquer lugar, eu queria alguns lugares específicos, e aí fui me abrindo para aqueles outros países ali que para mim estava ok vir. Para mim seria, eu achava que ia ser uma boa experiência vir, né? Não ia ser uma coisa ruim. Legal. Que é interessante, né? Para muita gente, Londres é a primeira opção. Para mim, por mais que foi a minha primeira expatriação, nunca foi minha primeira opção. Londres. E morar em Londres, para mim, eu gostei muito de ficar lá um tempinho, mas existem tantos outros países e tantas outras cidades da Europa com uma qualidade de vida tão boa, né? Mas, obviamente, Londres vende muito, né? Essa parada que é um lugar fantástico para você, né? Estruturar a vida, não sei o quê. Mas eu acho que quando você tá na jornada, e por isso que eu falo, essa parada da jornada é tão importante nesse momento de você falar, cara, eu vou começar a ver qual que é o país que tem mais a ver comigo. Para mim foi apaixonante quando eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a entender, pô, mas a Alemanha tem vários lugares legais para se morar, e várias empresas legais, a Dinamarca também tem várias paradas legais. Você curtiu a jornada, depois você falou, pô, Londres não é, mas estou vendo outras paradas. Você curtiu a jornada ou você estava cara, preciso encontrar o mais rápido possível?
Não, assim, eu não queria encontrar o mais rápido possível, porque eu também, né, eu não queria vir para qualquer coisa, eu queria vir para alguma coisa que, né, poderia até ser um pouco um passo atrás para mim, mas desde que fosse né, às vezes a gente tem que dar um passo atrás para dar dois para frente, mas desde que fosse um lugar que me desse perspectiva, que fosse um lugar que eu fosse aprender alguma coisa diferente, que eu fosse ter uma outra vivência diferente, que fosse um aprendizado para mim. Então, eu não queria também largar por qualquer coisa. Então, por isso eu comecei a analisar, né, empresas de tecnologia, que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, e era um mercado totalmente diferente, e foi para onde eu acabei vindo. Comecei a procurar, né, aqui na Alemanha, Holanda, aí eu lembro que eu assisti uma aula que você falava muito de Budapeste também, Praga, eu até cheguei a abrir bastante coração, principalmente para Budapeste. Então, comecei a abrir para outros lugares, assim, que eu via que fazia sentido para mim, né, não só, eu continuei olhando Londres, obviamente, mas já não era só o meu foco, né? Eu já estava aberta para outras possibilidades, assim, né? Para outros lugares também. O que você encontrou que foi assim, pô, peraí, esse país aqui é legal, essa empresa aqui, tô gostando de ver. Como que você começou a funilar, né, para todo mundo que está aí nesse momento pô, tô na busca, decidi que é isso que eu quero sair do Brasil, mas como que você se guiou para chegar na Alemanha, né, Hamburgo, onde você está hoje? Quando eu comecei a olhar, né, principalmente as empresas de tecnologia, eu vi que elas eram muito mais abertas, principalmente aos estrangeiros e ao público internacional como um todo. Né? A empresa que eu trabalho hoje tem mais de 30 nacionalidades, tem gente do mundo inteiro, tem eventos só para expatriado, eu acho isso muito legal. Eles têm eventos mensais só para expatriados, para eles se conhecerem, né, para saírem juntos, para formarem ali um grupo de amizade. E isso eu achava que era um valor. Porque você chega aqui, você não conhece ninguém, né? Eu cheguei, eu não conhecia nenhuma alma viva aqui, ninguém. Nem na Alemanha. Então, eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, não conhecia o lugar, não conhecia nada. Eu precisava de uma forma também de fazer amizade, conhecer pessoas e tudo. E esse fato da empresa ser internacional e ter essa abertura, eu imaginei e vi que realmente é mais fácil, né? Você fazer amizade com os estrangeiros aqui. Eles também estão na mesma situação que você, então eles são mais abertos. Então, o seu caminho, quando você chega, ele é mais fácil. Tem uma coisa que eu comecei a fazer, acho que eu comecei nesse ano, não foi em 2024, não. Que durante os nossos bootcamps, né, para quem começou a me seguir agora, no meu programa de mentoria, a gente tem os nossos bootcamps, que são simulações de entrevistas internacionais com os nossos alunos. A gente faz uma validação da empresa que a pessoa escolhe, a gente faz uma validação se a empresa realmente é expat friendly. E aí o pessoal fala, por que é expat friendly? Eu falo, é muito simples. Eu abro a empresa e eu faço assim, uma pesquisa, né, no LinkedIn você consegue clicar lá para ver as pessoas que trabalham na empresa. Então eu posso pegar uma empresa holandesa e aí eu vejo essa empresa, né? Será que ela é expert friendly? Só de olhar a nacionalidade das pessoas que trabalham nessa empresa, e dá para você ver tranquilamente no LinkedIn, você consegue ver. Tem empresa aqui na Holanda que é 95% só holandês. Você vai aplicar para essa empresa? Trabalhar lá? Como que você acha que uma pessoa vai te olhar? Não, e não é porque, tipo, não, mas, pô, Vini, posso ser o primeiro a trabalhar lá. Tá, legal, você pode ser o primeiro. Mas como que vai ser seu ambiente de trabalho? Como que vai ser? Sabe? Então, essa parada de você escolher empresas internacionais e fazer parte, né, da sua busca, cara, vamos fazer o target de empresas que já apreciam o valor do expatriado, vamos dizer, já é meio do caminho andado. Assim, isso que você falou de trabalhar numa empresa só com holandês, isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, aqui tem alemães, né, na área onde eu trabalho, tem também os expatriados, tem gente do mundo inteiro, né? E, por exemplo, não estou falando mal dos alemães, não, pelo amor de Deus. Adoro eles. Mas a gente chega, trabalha junto, eles almoçam com a gente ali no mesmo lugar, tudo, mas deu 6 horas da tarde, fechou o portão, eles desceram o elevador, eles não querem saber para onde você vai, o que você fez, eles não te chamam para nada, eles têm a vida deles, eles não estão preocupados com você. E é diferente com os outros estrangeiros que também estão aqui sozinhos e querem alguém para sair, querem alguém para tomar um café, querem alguém, sei lá, para fazer alguma coisa.
Exato. Então, faz toda a diferença. Se você está numa empresa só com alemães, só com holandeses, quer que seja, você tem que ter muito em mente que eles vão fechar o elevador, vão embora, e você não vai fazer uma amizade realmente ali com eles. Sim. Assim, obviamente tem casos e casos, pode ser que você faça uma ou outra, mas o seu caminho vai ser muito mais difícil. Eu sou casado com holandesa, né, Renato? Só apagar essa luz também, eu sou casado com uma holandesa, e eu demorei, eu estava aqui na Holanda já o quê? Há 5, 6 anos. Eu demorei basicamente 6 anos, quase 6 anos, para ter um holandês me chamando para dentro da casa dele. Eles chamam família, eles chamam amigos próximos, né? Então, tem essa parada que acontece mesmo, né? O holandês, o alemão, o dinamarquês, tem esse desafio. Só que acontece, você vai ser chamado, né? Quando você estiver integrado. Mas, para mim, né, se você está aí no Brasil, buscando trabalhar fora do Brasil, buscando uma empresa, é muito melhor você ir para uma empresa que já aprecia, né, que já tem essa perspectiva global, aprecia um expatriado, do que ir para uma empresa local. E muitas vezes, porque você está aplicando para uma empresa que não é expat friendly, você está tomando esse monte de não, sabe? Então, tem essa parte. Mas eu quero saber mais, então, quando você começou a se abrir mais para empresas tech, empresas globais, como que foi o processo de, cara, aplicar? Como que o pessoal... Você estava fazendo bastante entrevista, tem algum hack, alguma dica que você pode dar para a galera que, pô, já tem experiência, já falava inglês, mas começa o processo. O que deu certo e o que não deu? Eu já falava inglês, né? Já tinha morado fora. E comecei a ser chamada para entrevistas, assim, isso é legal. Mas eu também, como eu te falei, né? Eu foquei no processo. Eu ia atrás de todo hiring manager que existia nessa alfa. Eu infernizava eles. E quando eles republicavam a vaga, eu ainda colocava lá. Eu vi que você republicou a vaga, então eu ainda estou interessada na vaga. Muito bem. Então, assim, eu enchi o saco do povo. E aí comecei a ser chamada para muita entrevista. Porque eu falei, pelo menos se eu fizer entrevista, eu estou treinando. Mas não dá certo, não treinar. Então eu vou encher o saco desse povo. O brasileiro não desiste. E aí, beleza. Então eu fiz muita entrevista. E aí, enfim, eu vou te contar aonde que o negócio deu o clique. Então, na verdade, eu falava não. E eu já estava ficando assim, frustrada. E isso já era lá para junho, e eu tinha me dado até dezembro para o negócio dar certo. E aí, eu tinha participado de um bootcamp. Participado assim, eu tinha assistido um. Aí tinha aquele. Eu lembro que tinha um tanto de gente se candidatar. Aí você fez um outro, em final de junho, início de julho do ano passado, não me lembro. Eu me candidatei, mas falei assim, quer saber, depois eu assisto. Porque tanta gente que se candidata, eu não vou ser chamada. Não vou participar. Acordei, olha como é engraçado, eu estava indo para a academia, quando eu entrei no meu LinkedIn parado no sinal, assim, e vi que você e o Jorge, né? Jorge? Tinham entrado os dois no meu LinkedIn. Na hora eu falei assim, eles vão me chamar, voltei para casa. Não fui para a academia. Não sabia disso. Não, eu falei assim, porque agora eles vão me fazer entrevista e eu quero ver aonde que eu estou errando. Porque eu estou errando em alguma coisa. E agora eu preciso saber aonde. Então, que a gente entrou no seu LinkedIn e falou, cara, eles vão me chamar. Vão me chamar, porque era no sábado de manhã, eu falei, era tipo umas 2 horas depois, falei, eles vão me chamar, então eu vou voltar, porque eu vou participar da entrevista e vamos ver o que vai dar. Eu já deduzi, foi uma dedução, mas eu falei, beleza. E, obviamente, eu fui chamada, fiz a entrevista, participei do bootcamp, e aí foi muito interessante, porque eu lembro, assim, que eu fiz a entrevista, no final, não sei se foi você, foi o Jorge, chegou para mim e falou assim, você vai ser contratado. E a gente sabe que você sabe, e você passa muita segurança de que você sabe do que você está falando. Sim. Mas você não está mostrando por que realmente você quer vir. Não tem uma emoção quando você fala porque você quer. Você só quer falar assim, porque eu quero ir. Não, porque eu quero ir, todo mundo quer ir. Você precisa começar a mostrar por que realmente, com um pouco mais de emoção, você quer estar aqui. O que você sabe fazer, que você conhece, que você tem experiência, a gente está vendo. Mas falta a emoção. Aí ali me deu o clique. E aí eu comecei a falar assim, gente, mas engraçado também, né? Porque todo mundo fala que o europeu é mais frio, mais centrado, e eu acho que eu estou tentando ficar mais centrada, mais fria, mais certinha na entrevista, e talvez seja aí também que eu estou errando um pouco, assim, que eu acho que eu estava ficando mais meio que robozinho. E o engraçado é que eu tinha entrevista para onde eu estou hoje, logo nos dias depois, tipo, na terça ou na quarta. Nossa, então sábado você fez o bootcamp,
recebeu feedback. Essa vaga, a entrevista foi para essa vaga que você me entrevistou lá no Bootcamp, você e o Jorge. O Jorge. E aí eu falei assim, não, então, beleza. Então, vou tentar fazer do jeito que eles estão falando, né? Porque talvez eu realmente esteja errando aqui, né? E estou errando, porque não está dando certo, estou errando. Então, vamos corrigir. E, enfim, aí fiz a primeira entrevista, a segunda, a terceira, fiz o estudo de casa, a quarta, fiz 500 entrevistas e acabou que em setembro, final de setembro, em outubro, eles me chamaram. Meu Deus. Foi engraçado, porque foi muita coincidência, assim. Ainda bem que eu não fui para academia naquele dia, porque deu tudo certo. Olha, eu acredito muito naquela frase, né? Que a sorte é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Essa é a coincidência, essa é a sorte. Eu acho que tem muita gente que me procura quando é chamado para a entrevista dos sonhos. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que me manda DM falando, meu Deus do céu, Vini, fui convidado para a entrevista, minha entrevista vai ser na quarta-feira, pode me ajudar? Eu falo, infelizmente não. E a pessoa, mas como assim não? Eu falei, olha, eu não sei se você aplicou para a vaga correta, eu não sei se essa empresa realmente está aberta para expatriado, não sei se você está realmente pronto, se você fez o currículo por ChatGPT e foi convidado para a entrevista. Eu não sei, cara. Eu não vou fazer uma entrevista com você. E eu já tive pessoas me falando assim, ó, cara, 15 mil reais para você passar 1 hora comigo para fazer simulações de entrevista. Eu falei, olha, eu não cobro por hora, né? Não faço isso. Né? Não é o meu rolê. Mas, assim, quando você se prepara, quando você está ali, você se preparou, tentou, já tem a sua narrativa, são ajustes muito pequenos que precisam ser feitos. E por isso que eu criei o programa, para dar um feedback que normalmente ninguém te dá. Então, assim, olha esse ajuste tão pequeno seu, você já é um profissional muito sênior, onde você está. No dia a dia, você não precisa passar emoção mais para fazer o que você faz. E você não está fazendo entrevista todos os dias. O pessoal se esquece disso. A gente não vai fazer, na nossa vida inteira, não sei, cara, mais de 15 entrevistas na vida inteira. Então, quando você não está nesse mode de entrevistas, você perde o tato. Principalmente profissional tão sênior quanto você. Agora, em perspectiva internacional, a pessoa também fica, mas peraí, será que eu... mas me falaram que eu não posso mostrar emoção. Porque o gringo não aceita emoção. O gringo, você tem que ser robótico. O gringo, você tem... Não, peraí, não. É importante, né? É importante que você exemplifique, né? Que você fale a língua da pessoa que está ali do outro lado, que ela saiba que você está apaixonado por essa vaga, cara. Não precisa ficar shouting at rooftops, mas, porra, não é ser robótico no processo. Antes que eu quero entender mais como foi o seu processo até o final, né? Mas eu não sei se você lembra do caso do Roosevelt no programa. Eu conto bastante, sempre conto essa história, que ele é um product manager também mega senior, tinha tudo. Era aplicar para uma vaga e ser convidado. Só que o Roosevelt, quando você pergunta uma coisa do Roosevelt, ele falava muito pausadamente. E era a única coisa que ele estava fazendo que não prendia a atenção da pessoa. E eu falei, cara, eu não sei nem como te falar isso no bootcamp. Falei para ele. Eu falei, você precisa dar uma acelerada aí nessa sua narrativa, porque a gente está dormindo aqui do outro lado. Você acha que o recrutador vai falar isso? Você acha que um gestor vai falar isso? Não vai falar isso. Só que é importante você ter alguém do outro lado que vai te dar essas coordenadas, porque às vezes não tem nada a ver com a sua competência, tem a ver como que você está demonstrando para outra pessoa se você é o profissional que você fala que é. Voltando no seu caso. Então, fez lá o bootcamp, tava um pouco robótica, era para colocar um pouco de emoção. O que aconteceu nessas entrevistas que para você deu certo? O que deu certo? Aí eu acho que o que deu certo foi que aí realmente eu tentei, obviamente, ficar menos robótica, talvez um pouco mais natural, assim, na entrevista. E eu tentei trabalhar mais exatamente, assim, o porquê.
por que eu quero estar ali, né? Porque para mim era muito óbvio, mas eu precisava deixar óbvio para o outro, né? A pessoa está trazendo uma pessoa do Brasil, né? Enfim, que já vai demorar um tempo mais para chegar, já vai demorar um tempo mais para começar, que, né, talvez tenha chance maior de dar errado, que talvez a pessoa não se adapte à cultura, não se adapte ao país, não se adapte a um tanto de fatores ali. Então, eu precisava passar esse porquê de uma forma muito mais transparente para eles, assim, de uma forma que eu convencesse realmente o outro. Porque foi o que você já falou, assim, a parte técnica está clara, que você entende, que você sabe. Mas o porquê que a pessoa tem que te contratar e por que ele tem que te trazer de tão longe, sendo que ele tem outras opções aqui, e tem mesmo, né? O mercado europeu tem muitas opções, é que tem que ser muito claro e muito transparente e muito convincente e está muito em linha ali, não só com a vaga, como com a empresa, como com a história que você está contando, né? Assim, do porquê e demonstrar que você realmente você vai vir e vai ficar. Porque também eles não querem trazer alguém para que 6 meses a pessoa fala, não gostei disso aqui, preciso jogar tudo pro ar. Sim. Né? É custo para eles, né? Eles pagaram minha passagem, pagaram meu visto para eu estar aqui, né? Eles não querem que eu 6 meses chute o balde e vá embora, né? Então, esse porquê e convencer o outro de que por que você quer aquilo e que aquilo realmente é importante para você e que aquilo realmente vai fazer diferença para ele, essa sua vontade vai fazer a diferença para ele também, não só para você, é que é importante. Agora você pegou. O seu porquê, e muitas vezes a gente foca muito no nosso porquê. Uhum. E normalmente o nosso porquê, é o que eu falo, carreira internacional na caridade. Quando a pessoa fala, por que você quer sair do Brasil? Por que você quer... Não, eu quero sair do Brasil porque... Ah, não, o Brasil é muito violento. Eu quero sair do Brasil porque, para mim... Não, peraí. Ninguém te contrata pelas suas razões. As pessoas te contratam pelas razões delas. Claro que é muito bom saber que você... You're all in, que você vai ficar por... Isso é muito bom. Mas você tem alguma dica em como que você conseguiu alinhar as suas razões com as razões do gestor, da gestora que te contratou? Algo que você tem em mente? Algo que tem em mente? Eu acho que, assim, aí eu comecei a ler no detalhe uma coisa que eu não lia. Quando você chega lá no LinkedIn, na vaga, eles sempre falam assim, a empresa tá... A gente acaba indo, assim, qual que é a atividade que a empresa quer que você faça, né? Então, as suas atividades vai ser essa. Mas você não lê lá embaixo, quando eles falam, às vezes, assim, eu preciso de alguém que tenha essas e essas características, ou você não entra no site da empresa e olha e fala assim, a gente contrata gente com essas e essas características, e muitas falam isso muito claro. E aí eu comecei a ler essas entrelinhas de que, tipo assim, a gente busca pessoas né, que queiram mais, que tenham algumas características específicas, e algumas vagas elas falam, mas elas falam lá no final, você vai ter que ler a vaga toda. Né? Não dá para ser aquela leitura de não, você vai ter que realmente ir nas entrelinhas. E aí eu comecei a usar muito do que estava ali. E eu comecei também a entrar no LinkedIn da pessoa que ia me contratar e ver a história dela. Porque aí eu me conectava com a história do outro também, né? E as pessoas, elas gostam de falar de si. Então, eu acabava falando assim, eu vi que você também já fez isso. É legal, né? Eu tenho essa experiência, eu já trabalhei, sei lá, nesse mercado, vi que você também já fez isso. Então, eu mostrava a pessoa, trabalho de detetive, né? Detective work. Eu mostrava para a pessoa que, tipo assim, eu não só estava olhando a empresa, mas eu estava olhando para ela também, né? Eu também estava analisando se ela queria, estava olhando se ela me queria, mas eu também estava olhando se eu queria ela. Sim. Eu também estava indo atrás da história dela. E aí eu tentava me conectar, ver aonde na minha vida, ou não sei, nas minhas atividades, nas minhas coisas, que estava conectada na pessoa também, né? E aí ali eu acho que fez muita diferença. Assim. Por que você acha que fez diferença? Eu acho que fez a diferença, porque aí eu acho que quando você chega e você mostra para a pessoa, primeiro que você estudou, que você fez o para casa mais que o mínimo, eu acho que você já ganha pontos ali. Ela fala assim, essa pessoa, ela realmente quer. Ela simplesmente não abre o computador e entra na entrevista. Né? Ela realmente quer. Ela foi lá, ela buscou, ela procurou, ela estudou, ela sabe que ela está falando, ela realmente fez um para casa ali que a maioria não faz. Então, isso já elimina uma parte dos candidatos ali que fala, esse aqui nem está sabendo onde está fazendo entrevista.
E eu acho que quando você conecta com a pessoa também, você conecta com um pouco com a emoção, né? E aí eu achava que era isso, né? Já, pelo menos esse foi o meu pensamento, né? Já que eu tô faltando com a emoção, onde é que eu vou mostrar a minha emoção para o outro ali? Talvez eu precise me conectar com ele. Sim. Né? Com ele como o entrevistador. Então eu pesquisava a vida da pessoa ali no LinkedIn, tentava achar mesmo uma conexão, uma coisa que a pessoa tinha feito que eu também tinha feito, ou, não sei, algum post que ele postou ali, que repostou alguma coisa assim no LinkedIn que talvez eu pudesse fazer um comentário. E então eu tentava mostrar, eu tentava realmente me conectar com a pessoa um pouco, assim, né? Mas não só com a vaga, obviamente que eu estudava a vaga, mas também com a pessoa, assim, com valores, alguma coisa assim. Eu vou para outra direção, mas eu vou voltar no que você está falando. Vamos lá. Eu vi nesses dias um dos primeiros comerciais da Apple, né? Eu sou fascinado não pela Apple, mas por empresas que conseguem passar a marca para muitas pessoas, né? E o Steve Jobs estava falando, né? Falou, cara, para mim o marketing que a gente faz na Apple é para que as pessoas saibam, mesmo que se alguém tivesse morrido, né? Alguém que está infelizmente morto agora, que essa pessoa ia usar a Apple. Então, quando você olha aquele primeiro comercial da Apple, que está Mahatma Gandhi, Einstein, eles falam, né, dos disruptores. Nossa, ele fala, a minha ideia é que as pessoas, se eles pensarem agora, qualquer pessoa que está, né, já se foi, eles sabem quem usaria a Apple e quem não usaria. E estou falando isso porque quando a gente decide se juntar a uma empresa, a gente tem que viver a cultura dessa empresa. Então, quando eu falo, pô, não, eu quero trabalhar para uma empresa local, holandesa, que não sei o quê. Hoje eu trabalho na área comercial da Amazon, mas eu trabalho na área comercial da Amazon porque a Amazon é uma empresa internacional. Se eu fosse da área comercial de uma empresa holandesa, eu não tenho emprego aqui. Eu não vou conseguir me conectar com o holandês e vender para um holandês, mas eu consigo me conectar com um expatriado, que normalmente são as empresas que eu trabalho, e ter um relacionamento. E, cara, graças a Deus, estou tendo muito sucesso nessa área agora. Mas eu estou falando tudo isso porque a nossa habilidade de se conectar com a missão de uma empresa equivale também à nossa habilidade de se conectar com as pessoas que trabalham nessas empresas. E quando a gente faz isso, e já aconteceu, vou dar um exemplo para você. Eu fiz uma entrevista uma vez na Philips. E eu fui chamado para essa entrevista para ser diretor de uma área da Philips. E eu entrevistei com o vice-presidente. E eu tentei fazer isso que você acabou de falar. Eu tentei investigar a vida desse cara, detetive, né? Para onde que ele trabalhou, aonde que ele estudou. E esse cara é um cara de Ivy League School nos Estados Unidos. Assim, uma vida muito diferente da vida que eu tive. E eu não tinha muita coisa para me conectar com esse cara. E eu cheguei na entrevista e foi horrível a entrevista, porque ele procurava uma pessoa totalmente diferente. Eu também não me conectava com a Philips, com o que eles estavam fazendo, com a visão dos caras. Então, quando a gente fala, você tem que se conectar com as pessoas, a mesma palavra você tem que se conectar com a visão da empresa que você vai trabalhar, porque as pessoas, no final do dia, uma empresa é um conjunto de pessoas. Então, se você está fazendo o seu homework às vezes e você não está se conectando, você fala, puta, não estou conseguindo me conectar com a pessoa que vai... com o hiring manager, né? Ninguém está me respondendo. Não é para você, cara. Mas quando você está no processo e rola, e você fala, pô, tem coisa aqui, tem algumas paradas que essa pessoa fez que eu também fiz. O que acontece? Vocês são da mesma tribo. Vocês são de tribos parecidas, né? E aí você não vai precisar chegar na entrevista e ser aquela parada de venda. De você estar se vendendo e a pessoa está ali comprando. Não. Vocês vão se conectar tanto que o match vai rolar tanto que você vai continuar indo para a próxima fase, né? E essa é a parte gostosa, na minha opinião, desse processo. Porque é um processo de descoberta, que você pertence a outra tribo. E essa tribo é internacional, né? Não sei se fez sentido, eu só fiz o wrapping. Não, fez. E é muito legal que você até me lembrou de uma entrevista que eu fiz, né, nessa época. Eu ia citar a empresa, mas enfim, não vou citar a empresa.
Eu não sei se tem alguém que trabalha lá para não expor ninguém. Mas, enfim, eu fui fazer essa entrevista nessa empresa. E antes da entrevista, eles me mandaram um formulário com os valores da empresa e o que eu precisava me preparar para a entrevista. Falei, beleza, né? Já estão me dando um guide aqui, vou estudar o guide. Eu estudei o negócio e tudo, e aí estudei os valores da empresa, estudei o que eles me mandaram, estudei as dicas que eles deram lá e tudo. E aí, na entrevista, foi muito legal que a menina falou assim, os nossos valores, que estão nos perguntando para mim, são esses. Deu lá 3 valores da empresa. O que você já fez na sua vida que se conecta com nossos valores? Me conta uma história da sua vida que se conecte com cada um desses valores. Na hora, obviamente, que eu não tinha preparado para essa pergunta, foi uma embromação, não deu certo. Sim. Mas eu passei, isso foi muito legal, porque para toda entrevista que eu ia, eu pegava também os valores e falava assim, o que é da minha vida que eu já fiz que está ligado aqui? Porque vai que eles me perguntam isso de novo. Se já me perguntaram uma vez, podem me perguntar outra, né? Enfim, às vezes... E aí, quando você faz isso também, você se vê um pouco ali na visão e missão, né, da empresa, porque você está realmente estudando os valores dela, você não está simplesmente decorando o que você falar na entrevista, né? Uhum. Você está vendo aonde da sua vida que está ligado naquilo ali. E isso também foi interessante, assim, para eu passar a ter uma outra visão, eu passar a realmente estudar de uma outra forma quando eu ia para a entrevista. Eu acho, de novo, né, cada job posting, e eu sempre falo isso abertamente, sendo um gestor, você também é gestora, nós cometemos muitos erros em relação a job posting. Eu não vou te falar que teve um job posting que eu fiz que eu falei, o job posting está completo. Sempre tem uma margenzinha ali. E muitas vezes, quando a gente coloca 5 anos de experiência, a gente não sabe, às vezes, é 7, 8, 9, não sabe. Tem coisa que não é exata. Só que a parte mais importante é você tentar entender o problema que o gestor está tentando resolver através daquela posição. E quando você se conecta com isso, e ao mesmo tempo você se conecta com a empresa, e você tem uma conversa, né? Quando você chega para a entrevista para ter uma conversa, e você também tem que entender o desafio e estar pronto para esse desafio, ao invés de aparecer numa entrevista para bater, né, os requerimentos. É a mesma coisa você ir para um date, a pessoa daqui fala, 5 anos 5 anos morando aqui, legal, check. Moreno, loiro, check. Agora eu vou te contratar, vamos para casa comigo. Não é assim. Não é assim. Tem que rolar química, você tem que mostrar para a pessoa que você realmente está ali, you're all in, e que faz sentido. E sabe o quê? Muitas vezes, parece que o checklist é maravilhoso, até da empresa que você está entrevistando, só que a pessoa, o gerente que te entrevista não tem clique. Exatamente. E acontece muito. Mais que você imagina até, né? Assim, você fala assim, nossa, essa pessoa não deu emoção, não demonstrou nada. Fala, não, mas tá faltando alguma coisa ali, né? E eu acho que, assim, uma coisa também que é difícil na hora das entrevistas é porque o europeu é muito diferente do brasileiro para muitas coisas. Assim. Hoje que eu trabalho com eles, nossa, e principalmente em reunião, essas coisas, eu vejo uma diferença gritante, assim. Mas eles não demonstram muito a emoção, né? Então, você vai para a entrevista, a pessoa te entrevista, ela não sorri, ela fica triste, você não vê se você está respondendo, se está agradando, se não está, né? É um ou outro que mostra um pouco mais de emoção, mas a maioria se mantém ali séria. Então, você não sabe se o que você respondeu agradou, se não agradou, se você respondeu tudo, se você não respondeu. Então, isso também é muito difícil, assim, né? Você não conseguir, às vezes, ler a pessoa do outro lado é difícil. Porque aí você começa a ficar até nervoso. Fala assim, ai, meu Deus, tá dando tudo errado. Ele não tá gostando de mim porque ele não tá rindo, sei lá. Ele não tá se demonstrando. Aí você já começa a ficar nervoso, aí desanda. Então, a gente tem que entender que eles têm esse... Que é o perfil deles. Não tô falando que é certo ou que é errado, né? É o perfil deles ser mais sério, mais centrado e demonstrar menos emoção, né? E não quer dizer que ele não tá gostando de você. Só quer dizer que é como ele é. Mas a prática, ela ajuda a gente. A prática, ela ajuda a gente a entender que esses perfis existem. E o que eu sempre falo para vocês também na mentoria, né? Eu espero que você não passe na primeira entrevista internacional que você fizer. Porque senão você não vai saber do seu potencial. Você vai estar passando a primeira, né? A segunda pessoa não te convidou para a entrevista. E eu acho legal, eu vejo essa parada, né, como treino.
Eu acho muito legal quando uma empresa te convida para uma entrevista, e toda vez que rola um convite, é um convite para um treino. E pode ser que role, pode ser que não role, mas você, naquela entrevista, você absorveu mais, um pouquinho mais, né? E por isso que eu incentivo muito a galera que está pronta, cara, se coloca na vitrine mesmo, né? Se coloca na vitrine, faça entrevistas para você se habituar a estar falando com estrangeiro a nível de negócios, a estar falando com estrangeiro, né, em cargo de gestão a nível de negócios, e no dia que abrir, cara, no dia que der o match aconteceu. O problema é a pessoa que vai para, não sei, cara, quinta entrevista. Eu quero saber quantas entrevistas você fez. Nossa, nem sei dizer. Assim, entrevista, talvez eu deva ter feito, sei lá, umas 10, 12. Mas mandar meu currículo, eu vou te falar. Foram poucos, não. Foram muitos. High manager, eu devo ter chamado uns 50, assim, no mínimo. E é engraçado, que teve uma vez que eu chamei um cara e ele falou assim, posso perguntar como que você me encontrou? Eu falei, eu te procurei no Instagram, assim, fui te buscando aqui no LinkedIn. Ele, tipo Detective Work, né? Eu falei, tipo Detective Work. Nunca mais ele me chamou, mas ok. Tudo bem. Ele não gostou, mas outros gostaram, né? Porque outros me chamaram, né? Você nunca vai agradar todo mundo. Mas... Não, eu queria ouvir de você, porque a minha intenção, através do podcast, é realmente colocar luz no caminho da galera, para que o pessoal saiba que, às vezes, mesmo depois da 10ª entrevista, ou mesmo depois do 100º currículo enviado, ou do 50º hiring manager que você tentou contatar, pode ser que a próxima entrevista vai dar certo. Então, quando você fala, pô, cara, fiz um monte de entrevista, e como que você se sentiu quando vinham as negativas? Te dá uma frustração, óbvio, né? Ninguém gosta do não, a gente gosta do sim, né? Isso é do ser humano. Claro. E me dava uma frustração. Mas aí eu ficava pensando assim também, mas aonde que eu errei na entrevista, né? Aonde que eu posso melhorar na entrevista? E fui tentando, né, realmente melhorar o que eu estava errando ali, né? Igual essa, como é que você se conecta nos valores da empresa? Eu passei a estudar os valores da empresa. E o legal de você fazer várias entrevistas é que sempre vão ter aquelas perguntas básicas que todo mundo faz, mas todo mundo tem uma pergunta diferente para te fazer. Então, quando você começa a fazer perguntas diferentes também, você começa a se preparar de outra forma. Você começa a falar assim, até uma forma melhor de responder, a pensar naquela pergunta depois que a entrevista passa, você fala assim, você devia ter respondido daquele outro jeito. Então, se te perguntam em outra entrevista, você já responde de outro jeito, você já muda a sua forma de responder. Isso vai te dando uma experiência também, né? É tudo um treino, né? Então, você vai treinando ali até você chegar num ponto em que você consegue convencer todo mundo, não todo mundo, né? O outro ali do que você está dizendo, né? E que você consegue chegar no ideal de resposta para cada coisa, sem ficar muito robozinho e tal. Então, é muito importante você fazer, eu acho, muitas entrevistas assim. Até hoje, de vez em quando alguém me chama no LinkedIn, uma coisa, eu falo, vamos fazer a entrevista. Não, a gente não precisava de amanhã, vamos fazer a entrevista. Então, isso eu acho que é muito importante. Quando você vira essa chavinha, né, que eu acho muito importante essa chavinha virar, e você toma a decisão de, cara, eu vou ser do Brasil, eu primeiro vou me preparar, né, e depois de preparar, agora eu vou executar, né, existe o momento do preparo e existe o momento da execução. No momento da execução, que eu já sei o que eu quero, eu já tenho minha narrativa, eu sei o país que eu estou buscando, eu sei a vaga que eu estou buscando. Agora eu vou. Pessoal, eu acho que muitas vezes eles subestimam a quantidade de horas que você tem que investir. E eu não estou falando a cada 3, 4 dias. Eu não estou falando a cada 2 semanas. Eu estou falando todo dia. Todos os dias. Quando eu estava nesse processo, era todo dia, cara. É 1 hora, 2 horas, fim de semana, também estava lá. Você tem que colocar nesse processo. É uma missão de você estar nessa execução. Só que, de novo, é importante você se apaixonar por esse processo. Porque senão vai ficar pesado. E eu acho que é tudo na vida, né, Vini? Porque assim, você não acorda hoje e fala assim, amanhã eu vou correr uma maratona e sai correndo uma maratona. Você tem que se treinar para aquilo, você tem que dedicar para aquilo, você tem que estudar aquilo, você tem que fazer todo dia, você tem que abdicar de alguma coisa para o treino 5 horas da manhã.
né? Então, tudo na vida que você quer fazer e que você realmente quer fazer, você tem que abdicar, você tem que treinar, você tem que tentar uma vez, tentar duas, um dia vai dar errado, né? Você corre hoje, amanhã você está com dor, hoje você não conseguiu correr tudo. Mas a analogia que normalmente eu faço sobre esse processo de busca, e eu já dei esse exemplo aqui no podcast, vou dar de novo. Eu tenho uma prima minha que mora em Berlim. Não vou falar o nome dela, senão ela vai me bater depois. Por mais que ela... Eu tenho quase 2 metros de altura, né? Eu tenho 1,92. E a minha prima tem 1,52. E a gente tem a mesma idade. Então, quando a gente tá andando, é a coisa mais engraçada. E a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? E ela tá solteira. E eu quase falei o nome dela. E ela fala pra mim, né? Fala, Vi, eu não gosto de sair. Eu falo, não gosto. Eu saio com a pessoa, eu já me apaixono. Né? A primeira pessoa que eu saio, eu tô apaixonada. Aí o pessoal não quer me ver de novo. Eu não quero sair de novo. Eu falei, mas esse que é o seu problema. Eu falei, porque eu fiquei 6 anos solteiro, né? E nos 6 anos que eu fiquei solteiro, eu falava, eu adorava esse processo de dating. Porque mesmo se desse errado, eu conhecia a pessoa nova. Eu gostava da história da pessoa. E mesmo se não rolava o clique, né? Pô, eu fiz date com a galera da Europa inteira. Então, conheço muita gente por esse processo. E eu falei para ela, você tem que se apaixonar pelo processo. Quando você se apaixonar pelo processo da solteirice, aí você encontra a pessoa certa. Né? Para mim foi assim. E para mim é a mesma coisa nessa questão de carreira. Porque se você partiu o coração na primeira entrevista que não rolou o clique, que não rolou o match, você fala, pô, não funciona dessa maneira. Então, só para fazer o gancho, fala para mim como que foi, então, como chegou no final, alguma pergunta que eles te fizeram, ou alguma coisa que você queira compartilhar com a galera, porque eu sei que tem muita gente insegura para fazer uma aplicação para uma vaga, né? Fala um pouco sobre qual que foi a vaga e o seu cargo, para que o pessoal possa entender. Minha vaga aqui é uma vaga de gerente sênior de tesouraria, né? Eu trabalho numa empresa que é uma marketplace, mas eu trabalho na fintech da empresa, então é bem tecnologia mesmo. Foi bem legal, porque eu vim do mercado de logística, né? Totalmente diferente. Então, foi bem diferente. E eu acho que, assim, o que pegou mesmo na entrevista é que, assim, eu fiz várias entrevistas aqui, eu devo ter feito, sei lá, umas 6 entrevistas aqui na empresa. No final, eu já estava assim, tô perdendo meu tempo, né? Mas você começa a falar assim, tem mais do que eu falar para esse povo, né? Tem mais. E fiz um estudo de caso também grande, me mandaram um estudo de caso, fiz um estudo de caso. E aí eu lembro que a minha última entrevista tinha um tanto de gente na sala. Eu falei, o que é isso? E um tanto de gente perguntando ao mesmo tempo, aquilo foi me dando até um pouco de aflição. Porque quando você faz entrevista porque aí você também não consegue avaliar todo mundo. Quando você está em entrevista, né, eu e você consegue avaliar a minha fisionomia, eu consigo avaliar a sua. É mais fácil você se conectar também. E como era um tanto de gente numa sala, eu estava numa sala de reunião, então eu não conseguia nem ver as pessoas direito, assim, porque era muita gente na sala. Ali eu achei que foi assim, deu errado, já era. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, eu consegui convencer eles, porque primeiro que eu entrei na sala que eu entrei ao vivo, que eu vi, eu falei assim, nossa, eu acho que meu susto foi tanto que eu não consegui me contar. Eu falei assim, nossa senhora, eu nunca fiz entrevista com tanta gente. Eu soltei sem querer. Não era pra ter falado isso. Eu falei sem pensar. Nossa, eu nunca fiz entrevista com tanta gente ao mesmo tempo. E aí eles riram assim. Eu falei assim, acho que eu tô mais nervosa hoje, porque eu nunca fiz entrevista com tanta gente. Mas também foi bom porque, de certa forma, quebrou o clima ali e mostra um pouco de vulnerabilidade também, né? Assim, e acabou, eu achei que não ia dar certo, mas deu certo. Mas tinha umas 6, 7 pessoas na sala, assim, então eu via só as crianças. E eu assustei, nunca fiz entrevista com tanta gente, assim, ao vivo. Eu acho que foi muito natural, eu falei sem querer, eu falei sem pensar mesmo. Se eu tivesse pensado, eu não teria feito um comentário, talvez, né? E eu acho que ali eu também mostrei um pouco de vulnerabilidade, um pouco de, tipo assim... Sim. Né? Assim, não é meu ambiente normal, não é um ambiente que eu estou confortável, mas eu acabei conseguindo responder tudo. Né? E eu acho que talvez eu tenha mostrado isso para eles. Eu não estou confortável, não é que eu não estou confortável, assim, é um ambiente diferente para mim, é um ambiente estranho para mim, esse tipo de entrevista, mas eu estou conseguindo passar o que precisa. Né? Então, eu acho que talvez isso tenha sido o ponto final ali.
Eu acho que o brasileiro, a nossa... de quem que eu ouvi? Não lembro de quem. Uma pessoa que falou, o brasileiro tem um passaporte social no mundo todo. E o brasileiro tem um passaporte social porque tudo que vem do Brasil remete a algo bom, né? Por mais que a pessoa fale, não, pô, tem guerra, não sei o quê, guerra civil. Não, tem também, a gente sabe, mas o brasileiro sabe disso. Aqui fora, o brasileiro é futebol, é carnaval, é o pessoal que se conecta fácil com todo mundo. E eu acho que a gente esquece que não são todas as culturas que têm isso. A gente interage com um monte de gente que não gosta nem de falar da própria nacionalidade. E a gente traz com a gente essa parte social que a gente é muito bom. A gente é muito bom na parte social. A gente não pode esquecer que a gente pode utilizar essa parte social como arma, de ser vulnerável, sabe? De conseguir falar com as pessoas, de dar um sorriso, né? A gente não pode esquecer dessa parte, porque no final do dia, humanos contratam humanos. Exatamente. Bom. E é por isso que eu acho que você tem que se conectar com a pessoa. E acho que por isso você tem que ir lá e ver quem é a pessoa que está me entrevistando, aonde que eu vou me conectar com ela. Porque não é, né, a Philips ou a Amazon que vai te contratar, é a pessoa que está. Que trabalha para essa empresa. Exato. E aí? E quando eles falaram, deu certo? O que passou na sua cabeça? Ouvi primeiro que você demora, acho que um dia para você entender, né? Falando assim, mas, tipo, deu mesmo, né? E aí eu ficava assim, nossa, e agora eu tenho que mudar para a Alemanha, eu tô com um tanto de coisa para resolver, e já é final de ano, e vai embolar tudo, e agora? E aí, assim, é uma coisa muito legal que eu tinha, no final do processo da minha empresa aqui, vou citar o nome, ele não vai ficar bravo comigo, não. O Jefferson, que está em Berlim, né, numa empresa concorrente da minha, ele tinha conseguido a vaga aqui. E quando eu estava fazendo entrevista, que eu vi que era o mesmo ramo, assim, tinha coisa muito parecida, eu mandei uma mensagem para ele no LinkedIn. E a gente acabou se conectando, a gente conversa muito até hoje, com o super amigo. E ele me ajudou muito quando a vaga saiu. E eu mandei mensagem para ele, ele falou assim, não, calma, vou te ajudar. E aí, ele me ajudou muito no processo. A gente nunca se conhece pessoalmente até hoje, a gente mora em cidades bem próximas. Olha só. E a gente conversa muito. E ele me ajudou muito, e meu processo foi muito rápido, graças a ele. Porque no dia que me deram sim, ele nem tinha me mandado contrato, documentação nem nada, ele falou assim, você vai precisar desse documento. Ele já me deu o telefone da tradutora, ele já me deu... Quando ele me deu, eu tinha tudo. Porque ele já me deu todo o processo. Então, assim, essa questão da comunidade também, né, das ajudas é muito legal, né? E aí, assim, é difícil... Primeiro, você demora um tempo para você acreditar, fala, nossa, aconteceu, e agora? E depois, você... É aquela coisa assim, será que eu vou largar tudo? No dia de eu pedir demissão, eu fiquei uma semana sem dormir, porque eu tinha pedido demissão. E eu falei, eu vou largar tudo, que é certo aqui, bonitinho, que eu já conquistei, para começar do zero num país que eu não conheço, no continente da Alemanha, Hamburgo tampouco eu conhecia, falei, que eu nem sei como que é essa cidade, eu vou alugar um apartamento lá que eu sei lá onde ser bem localizado, se não é, mas a empresa me ajudou muito, eles foram muito legais até nessa parte. É um pouco desesperador, assim, que você fala assim, primeiro que você fala assim, né, eu queria muito conseguir, muito legal, e isso dá uma satisfação muito grande, mas aí na hora que você vê tudo que a sua vida tem que mudar por trás, você fala assim, não, eu vou desistir. Aí fala, não vou desistir agora que eu cheguei aqui, agora não vou desistir de nenhum. E aí você tem que dar é muita coisa que muda na sua vida, né? Você largar sua família, você largar seu emprego, e eu tinha um emprego que eu gostava muito, e largar meu apartamento, largar meus amigos, largar tudo para sair do verão, para chegar aqui a menos 5 graus, nevando. Então, é muita mudança, assim, mas vale a pena demais. Quando... toda vez que eu ouço essa história, né, eu volto para quando aconteceu comigo. E é muito parecido. É muito parecido com todos nós. De novo, você está ali. Eu não dormi também uma semana. Aí manda passaporte para visto de trabalho. Aí você tem que mandar o passaporte para tal lugar. Aí o passaporte não volta. Aí, meu Deus, esse passaporte vai ficar perdido. Aí você se demite. Aí você pensa, meu Deus, agora né, vai dar errado. A nossa insegurança de, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? De novo, porque você já ganhou a primeira vez. Porque já está tudo bem. Né?
você vai para ganhar pela segunda vez. É porque você sai da sua zona de conforto, né? Você já tá ali com tudo certinho, bonitinho, sua vida toda bonitinha, aí você sai totalmente da sua vida da sua zona de contorno, para falar outra língua, para ver pessoas que você nunca viu na vida, para não ter nenhum amigo, para não ter ninguém perto, para não ter a família perto. É tudo diferente. Você tem que aprender até onde fica o supermercado, onde fica a farmácia. Tudo, você tem que começar a sua vida toda do zero. É sair muito da zona de... Tem que querer muito, né? Você sai muito da sua zona de conforto, né? Você sai muito da sua vidinha ali, toda pronta, toda linda, né? E o resultado? Ai, ainda bem que eu vim, né? Assim, não arrependo nem por um minuto. Óbvio que é difícil. Você chega aqui, tem várias dificuldades, né? No início você fala assim, socorro, só vou ficar aqui 1 ano. Mas depois que você passa aquele choque inicial, que você se acostuma com a cidade, você começa a fazer amizade. Eu vim hoje, eu olho para trás, não para trás, né? Estou aqui tem 10 meses, vai fazer 11 meses. Então, olha, tudo que aconteceu na minha vida nos últimos 10 meses, todas as pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi aqui, e aí que eu penso nos meus amigos, nas pessoas lá em BH, né, que eu conheço. Ninguém viveu 1/10 do que eu vivi em 10 meses. Não. Então, por mais que dê errado agora, eu já vivi tanta coisa aqui que qualquer outra coisa para mim vai dar certo. Qualquer outra coisa que eu tentar, se eu precisar voltar para o Brasil, qualquer coisa vai dar certo. Porque você já criou uma atividade, né? Você já criou tanto. Você teve que passar por tanta coisa que qualquer outra coisa agora fica muito mais fácil para você. E de novo, né? Para mim, é a trajetória do herói. Eu acho que toda vez que a gente se compromete a fazer algo grandioso, e que a gente não sabe o que vai acontecer do outro lado, e a gente vai, né? Para mim, isso é ser humano. O ser humano eu não sei se você leu aquele livro Sapiens. Não li. Eu vou resumir ele para você, né? O pessoal fica bravo comigo. Mas uma das principais coisas, né, que separa o Homo sapiens do restante, né, é a nossa habilidade de falar sobre coisas que não existem. É uma pessoa falar sobre uma parada que não existe e ela falar, eu vou chegar lá. Não existe. Sabe, um cachorro não vai acordar um dia e falar, olha, eu tenho um sonho de chegar... Não, o cachorro vai agir instintivamente. Pode ter emoção, tem inteligência, mas a gente tem uma parada que se chama sonho. A gente sonha. A gente tem que ter fé. A gente tem que trabalhar pra caramba. A gente tem que ser disciplinado para conseguir chegar num sonho. Então, quando eu ouço histórias como a sua, então quando eu olho o Brazilian Expat Podcast para mim, são histórias de sonhadores. São histórias de pessoas que queriam muito mais, mesmo depois que eles já tinham ganhado, e que eles colocaram uma rota e eles chegaram até o outro lado. Então, muita gente não sonha e coloca vários empecilhos por algumas razões. Quando eu olho a sua trajetória, olha, algumas razões que já vieram para mim, tá? Já passei de certa idade. Não dá mais. Não, é muito mais complicado para mulher. Eu concordo que é. Eu concordo plenamente. Além de você ser brasileira, né? Mulher, não começou a buscar uma carreira internacional no começo da sua carreira, mas já como uma profissional sênior. E hoje você está com um cargo de liderança na Alemanha que você conseguiu na raça, sem QI, não é porque você fez Harvard. Você se tornou já, e as pessoas que assistirem esse podcast vão ver que você é uma referência. E eu queria que você se comunicasse com essas pessoas também, que estão aí, sênior, mulher, né, tá nesse momento de que tem muita coisa que para essa galera que se olha no espelho e fala, talvez não vai dar certo agora, talvez não é o momento certo. O que você fala para esse pessoal? Eu acho que nunca é o momento certo, né? Se você pensar, de nenhum é o momento certo, porque a gente tem aquela coisa tipo assim, a gente quer, mas não quer fazer esforço. Então nunca é o momento certo. Hoje não tá dando porque eu quero fazer não sei o quê. Hoje não vai dar porque eu quero fazer outra coisa. Você sempre tem sempre uma coisa melhor do que você se dedicar, do que você abdicar. Você nunca quer abdicar. Então, nunca é o momento certo. Mas se é uma coisa que você quer,
né? Faça o momento ser certo. Porque o momento só vai ser certo se você fizer ele ser certo. Não existe momento certo para nada. Você que tem que falar assim, agora eu quero isso, eu vou dedicar, eu vou fazer isto. Se você não foca e não vai lá e você não coloca energia, porque também na hora que você começa com energia nas coisas, elas começam a acontecer, né? Na hora que você coloca energia, na hora que você coloca, que faz um movimento ali, a coisa começa a acontecer. Então, assim, não tem momento certo. Não tem hora certa. Tem você querer, você falar assim, eu quero e eu vou fazer o negócio dar certo, eu vou dedicar e eu vou dedicar até eu conseguir. Aí é o momento certo. Você tem que fazer o momento ser certo para você. Porque ninguém vai te falar assim, vai com 30 anos. Sei lá o que vai acontecer com a sua vida quando você tiver 30 anos. Vai com 32, com 40, sei lá. Você não sabe o que vai estar acontecendo na sua vida. Só você sabe o seu momento e o que você quer. E é você que tem que falar que aquele é o momento certo para aquilo. Não é sua mãe, seu pai, sei lá, alguém, seu amigo. É você que tem que falar, eu quero ir, e ou eu vou agora, ou eu não vou, e eu vou dedicar que eu quero ir, e é agora. E aí você faz aquele momento, seu momento certo. Não tenho nem o que pôr e nem o que falar. Não tenho nem o que pôr e nem o que falar. De novo, né? O nosso público feminino é muito grande no nosso programa, nas pessoas que me seguem também. E eu já tenho certeza que o pessoal vai se inspirar muito de tudo que eles já ouviram até agora. Que bom. Ainda tenho mais uma pergunta final para você. Vamos lá. E de novo, né? Não são todas as pessoas que têm essa força de vontade, que têm o poder da decisão, né? Eu acho que deveria ter uma matéria em toda escola que fala como decidir, né, de maneira correta. Não existe essa matéria, né? Isso aí é aprendizado de vida. Mas se você pudesse falar com a Renata, que estava começando esse processo, que fosse assistir esse podcast aqui, e você tivesse 1 minuto para falar com ela, depois que você passou esse processo, o que você mais aprendeu que foi essencial para você e que você pode passar, né, para a Renata que estava lá atrás em 1 minuto, caso ela tivesse algum potencial de desistir dessa jornada? Primeiro eu ia falar para ela não desistir de jeito nenhum, né? Porque, assim, né, não vai ser fácil, você vai ter que querer muito, você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que, né, dedicar muito, mas sabe, vai valer a pena cada minuto. Na hora que você estiver lá, que você estiver conhecendo gente diferente, conversando com pessoas diferentes, vendo outras culturas, vendo lugares diferentes e aprendendo a trabalhar de jeito diferente, porque eu tive que aprender a trabalhar com eles aqui. É muito diferente a forma de trabalhar, é totalmente diferente a forma de trabalhar aqui. Na hora que você vê, assim, depois disso você consegue trabalhar em qualquer lugar, você consegue conviver com qualquer pessoa. Hoje eu faço amizade muito mais fácil, eu faço amizade até no supermercado aqui. Então, porque eu tinha que conversar com as pessoas, né? Então você perde a vergonha, você perde o medo de falar, né? E você começa a ficar mais fácil, né? De interagir com as pessoas. Então, eu acho que eu ia falar assim, vai sem medo, vai dar errado um tanto de coisa, mas vai dar um tanto de coisa certa também. Vai dar mais certo do que vai dar errado. E eu acho que todo mundo que realmente quer, eu acho que tem que coloca energia, dedica, que tudo dá certo. Basta, né, a gente querer, mas querer mesmo. Tem que querer do coração. Eu tenho uma pergunta que segue essa. E talvez seja uma pergunta um pouco mais vulnerável. Eu percebo que existe um problema muito grande com muitas pessoas que não têm o self-worth que você tem. Você é uma pessoa muito decidida. Você, assim, cara, é isso. O que significa, tá? E isso eu estou presumindo, né? Que você teve uma base muito boa, familiar, que te apoiou, que te deu um alicerce, né? Tanto emocional, né? Para que você tivesse esse poder. Eu acho que isso é um poder mesmo, né? Quando a gente tem um self-worth, que a gente se olha no espelho e a gente fala, vai dar certo. Uhum. Mas eu fico pensando, isso é a exceção e não a regra. E talvez, né, eu vou te deixar numa posição um pouco desconfortável, eu estou voltando nessa questão, né, da mulher, e da mulher que muitas vezes é mais insegura,
e que precisa de uma validação, eu queria que você falasse com essa galera também. É o que você falou, né? Óbvio que eu tenho mistura familiar que se der errado eu tenho para onde voltar. Então, por mais que eu falasse assim, se der errado eu tenho para onde voltar, lógico que isso dá um conforto gigantesco. E assim, por mais que eu passe a confiança que eu quero, foi muita noite sem dormir para chegar aí. Minhas amigas, o pessoal mais perto da MBH, sabe o sofrimento que foi para eu pedir demissão e para eu vir, porque eu queria, mas eu não queria desagarrar. Enfim, né? Tem tudo isso também. Mas eu acho assim, Vini, a gente tem que querer, né? Você tem que buscar as coisas, não adianta, né? Assim, eu sempre trabalhei, né, na área financeira, e hoje a área financeira está mudando muito, né? Graças a Deus, mas no início eu não entrava numa reunião que tivesse mulher, eu era a única mulher. Eu imagino. E óbvio. Não, e o pior que era um saco que eu entrava nas reuniões, o que os homens falam de futebol? Eu não entendo nada de futebol, eu não gosto de futebol, eu não assisto futebol, eu tenho pavor de futebol. Mal assisto Copa do Mundo. Então, e eu ainda tinha que entrar na reunião e ficar escutando o povo discutir futebol, que eu não sabia nada. E eu falava assim, eu não vou estudar futebol para falar com esse povo na reunião. Eu não estou aqui para falar de futebol, eu estou aqui para falar de finanças. Né? Então, assim, óbvio que eu também fui aprendendo a ser mais confiante por vir de um mundo financeiro que era desconfortável. Né? Então, eu fui crescendo profissionalmente num mundo que já era mais desconfortável para mim. Uhum. Então, eu acho que isso também ajudou muito. Né? E óbvio que hoje o mundo financeiro é muito mais diferente. Né? As reuniões já tem muito mais mulheres, e isso já é mais comum. Né? Antigamente, o banco no Brasil era só homem. Você não via mulher trabalhando no banco. Né? Então, eu acho que isso também me ajudou muito a ganhar confiança, porque eu tinha que aparecer não pelo futebol da reunião olímpica, eu não ia me conectar com eles no futebol, porque eu não entendo, eu não ia entender, eu não queria também. Eu tinha que me conectar com eles de outra forma, né? Então, acho que aí eu fui aprendendo a ver essas outras formas e fui ganhando confiança por outras coisas também. Então, acho que isso me ajudou. Irmão, eu acredito que nessa questão de self-worth, eu também, né, tive isso em casa, tive estrutura, por mais que eu sempre fui o primeiro a sair do Brasil na empresa que eu trabalhava, depois o primeiro de novo, o líder mais jovem, e eu sei que não é comum, né, não é uma parada que a gente espera todo mundo, mas é muito importante as pessoas saberem o que elas querem. É muito importante a gente não se adaptar a uma realidade que não é nossa. E saber que se a gente não está feliz no local, que se não é o suficiente para a gente, existe um local que vai ser. E que as pessoas não parem até encontrar esse local. Acho que a minha mensagem sempre foi essa, ela continua sendo essa. Não importa se você é homem, mulher, sua raça, o seu credo, existe um lugar para você. E se você não está nesse lugar ainda, continua a sua caminhada. A minha intenção em trazer brasileiros para cá é que a gente ainda tem, né, essa síndrome do vira-lata, que o único brasileiro que vai ter exposição e vai conquistar as coisas é a galera de Harvard, que são multimilionários, que já tinham passaportes europeus. Não, existem outros também. Existem outros também. E não tem nenhum problema. Quem tem passaporte europeu, quem fez Harvard, não tem nenhum problema. Isso é maravilhoso, que bom que você fez. Mas existem outras pessoas que estão chegando lá também, e contanto que você coloca um plano, exato, inevitavelmente vai acontecer. Isso aí. Tem que querer, né? Tem que buscar. Obrigado por dedicar esse tempo com a gente aqui. Imagina, eu agradeço o convite, foi um prazer. Tenho certeza que esse podcast aqui, muita gente vai falar sobre ele, muita gente vai reach out to you também para agradecer você por ter conversado com a gente. E como eu te disse, né, agora está todo mundo te olhando também, né, para ver para onde você vai continuar a sua trajetória profissional. E parabéns por continuar essa jornada, por decidir, por confiar no meu trabalho, né, para te guiar nesse processo inteiro. E para mim estar aqui celebrando o seu sucesso e contando essa história para que outras pessoas se inspirem é um dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida. Ai, que bom, eu que te agradeço, né, os ensinamentos aí, o convite, que bom, super feliz de estar aqui, tomara que... E agora nos encontramos,
Agora nos encontramos aqui na Europa. Eu tô para fazer o encontro dos Warriors. Ai, faz logo, tô doida, querendo. Eu tô precisando fazer esse encontro, só que aí vem, né, casamento, filho. Então, no ano que vem, eu tô me comprometendo aqui, hein? No ano que vem vai rolar. Tá ficando gravado, hein, Vini? Vai rolar esse encontro. Somos agora 146 expatriados. Então, tem muita gente para a gente trazer aqui no podcast ainda. E, de novo, poder celebrar vocês e poder tirar o estigma, né, da expatriação, para mim é uma missão, é um privilégio. E vamos continuar a missão, como sempre. Tá bom? Renata, obrigado. Cuida. Obrigada a você. Até mais. Sim. Beijo. Tchau, tchau.